No episódio anterior, Lucian bebeu um pouco de algo bem proibido e começou a fazer experimentos no próprio corpo, apenas para descobrir que existem regras neste mundo que proíbem exatamente o que ele estava tentando fazer. Mas isso não impediu de usar a energia da bebida para se tornar ainda mais forte. Enquanto isso, do outro lado, o santo marcial de Jidao soube da morte de sua quinta esposa. No início, ele não demonstrou muita emoção, mas tudo mudou quando descobriu que Lian Su já estava esperando um filho seu. Foi então que alguém do vazio emergiu. Antes de continuarmos, peço humildemente que deixe seu like, pois isso me ajuda bastante e não custa nada, absolutamente nada para você. Também comenta o que está achando da saga de Molgando 10 mil anos no futuro. Lucian retornou à capital para reencontrar seus amigos. Em um café movimentado, ele se sentou de frente para Janemba e Yang. Os três conversavam casualmente. Janemba, visivelmente animado, pediu que Lucian descrevesse um pouco como eram as cavernas. E Yang, segurando sua xícara, também parecia ansiosa para saber. Lucian sorriu e começou a contar a maior parte do que viveu, os lugares que visitou e as coisas que viu. Janemba disparava todo tipo de pergunta estranha e curiosa, e Lucian respondia cada uma com paciência. Yang, por outro lado, permaneceu em silêncio, apenas tomando sua bebida e ouvindo atentamente. Lucian percebeu quanto tudo havia mudado nos últimos 6 meses. Janemba estava muito mais bronzeado, cresceu alguns centímetros e estava bem mais musculoso, prova de que vinha se dedicando ao treinamento marcial. Yang não havia mudado muito na aparência, mas parecia mais madura. Encantado, Janemba não conseguia acreditar que humanos se transformavam em bestas e exclamavam quão incrível tinham sido as experiências de Lucian. Yang, silenciosamente, pensava que Lucian definitivamente havia ficado mais forte, muito mais forte. O tempo voou e, quando perceberam, suas bebidas já estavam acabando. Então decidiram jantar juntos. Janemba sugeriu uma churrascaria que conhecia e Yang concordou naturalmente. Mas, no momento em que estava prestes a sair, Lucian franziu a testa. Uma sensação de inquietação tomou conta dele. Ao notar sua expressão, Janemba e Yang ficaram preocupados e perguntou o que havia acontecido. Lucian não respondeu de imediato, o que os deixou ainda mais ansiosos. Após alguns instantes, ele respirou fundo e pediu desculpas, dizendo que havia algum jeito que precisava resolver. Disse que não poderia acompanhá-los desta vez, mas prometeu recompensar depois. Sem esperar a reação deles, virou-se e foi embora. Janemba suspirou, lamentando como havia se tornado difícil compartilhar uma refeição com Lucian, lembrando com saudade dos velhos tempos em que comiam juntos nos refeitórios da universidade. Yang, por sua vez, ficou olhando na direção em que Lucian desapareceu, preocupada se algo sério havia acontecido. A cena então mudou para o nosso protagonista correndo pelas ruas movimentadas, suor frio escorrendo por sua testa. Pouco depois, ele chegou aos arredores da cidade, diminuiu o ritmo e entrou em um parque. Apesar da cena alegre de famílias fazendo piqueniques ao redor, ele não prestou atenção. Encontrou um banco sob uma árvore grande e se sentou. Mesmo ali, as 13 células imortais continuavam tremendo violentamente, brilhando de uma forma que ele jamais havia experimentado. Uma sensação de crise sem precedentes invadiu sua mente rapidamente, ficando cada vez mais forte. Por que isso estava acontecendo? Lucian fechou os olhos, cheio de perguntas, e entrou no reino dos sonhos. Procurou um canto tranquilo e ordenou que Elise exibisse suas informações pessoais. No início, tudo parecia normal, mas logo, algo alarmante chamou sua atenção. Seu retrato não estava mais na versão idosa de si mesmo. Era exatamente como ele estava agora. Ainda mais chocante, sua expectativa de vida mostrava que ele morreria aos 20 anos. Ao perceber que já era janeiro, ele entendeu que morreria ainda naquele mês. Ele aprofundou a busca nos registros e descobriu algo ainda mais horrível. A linha do tempo havia se alterado. Durante a grande competição militar, ele foi morto por Jidao. Havia uma imagem dele caída em uma poça de sangue, e diante dele estava alguém que não se parecia com Jidao, que ele conhecia. Seria realmente o santo marcial Jidao? Embora Lucian já tivesse considerado essa possibilidade, vê-la confirmando o deixou chocado. Mas por quê? Jidao era apenas um santo marcial de 9º nível, longe de ser invencível. Mesmo que Lucian não pudesse derrotá-lo facilmente no momento, ser morto parecia impossível, ainda mais com um respaldo militar ao seu lado. Sem provas concretas, Jidao não ousaria agir. Então, onde as coisas deram errado? Os registros não ofereceram detalhes. Lucian começou a se perguntar se Lian Su realmente tinha tamanha importância para Jidao. Se fosse esse o caso, por que Jidao havia recusado de primeira vez? Sua mente corria, tentando montar as peças do quebra-cabeça. Afinal,
Nos registros anteriores do Reino do Sonho, a morte de Lian Su não havia causado nenhum grande incidente, porque o futuro estava tão diferente agora. No mundo real, ele permanecia sentado, imerso em pensamento. O tempo passou, anoiteceu, depois amanheceu novamente. Lucian continuou na mesma posição. 2 dias se passaram. No terceiro dia, folhas já se acumulavam sobre seu corpo. Um jovem casal que havia feito piquenique ali dias antes o reconheceu. A garota, um pouco assustada, comentou com o marido que o homem que viu dias atrás ainda estava sentado ali. Será que ele estava morto? O marido decidiu verificar. Sacudiu levemente o ombro de Lucian, fazendo algumas folhas caírem, e confirmou que ele ainda respirava. Mas por que ele ficou ali tanto tempo no mesmo lugar? O homem supôs que, talvez, estivesse emocionalmente abalado. Quem sabe até um término doloroso. A garota, por sua vez, ao ver o rosto de Lucian, percebeu quão incrivelmente bonito ele era, e achou difícil acreditar que alguém assim pudesse sofrer por amor. De repente, os olhos de Lucian se abriram. Assustados, mas curiosos, um homem perguntou por que ele havia ficado ali por vários dias. Com uma voz seca, Lucian respondeu que estava preso em algo que simplesmente não conseguia resolver. Ao perceber que ele estava bem, o casal se sentiu aliviado. O homem se sentou ao lado dele e, com um sorriso, disse que, se não fosse incômodo, poderia contar o que estava acontecendo. A garota se afastou para dar espaço. Lucian permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de dizer que havia algo que ele havia planejado meticulosamente. Algo que levou até os especialistas mais recomendados para realizar testes repetidas vezes. E todos chegaram à mesma conclusão. Lucian respirou fundo e comentou. E mesmo assim, no fim, o resultado foi diferente. O jovem acendeu um cigarro, já entendendo que aquilo não era sobre término amoroso. Soltou uma risada e disse: Ora, se for um imprevisto, isso é normal, meu jovem. A vida é cheia de surpresas. Você deve seguir o barco, entendeu? Lucian balançou a cabeça. Eu verifiquei com os melhores. Fizemos testes repetidas vezes. Todos indicavam que havia espaço para surpresas. O homem soltou a fumaça devagar, balançou o dedo. Então isso só significa que seus especialistas não eram tão confiáveis quanto você pensava. Vai ver, são até farsantes, sabe? Lucian congelou. Aquelas palavras o intrigaram. Percebendo que tinha sua atenção, o homem continuou. A vida raramente sai como planejado. 9 em cada 10 vezes, as coisas dão diferentes. Ficar remoendo não ajuda. Se falhar, começa de novo. Não complica tanto assim. Como eu falei, segue o barco. De repente, Lucian se levantou, assustando o homem. Você está certo. Eu estou complicando demais as coisas. Não existem resultados garantidos nesse mundo. Lucian agradeceu e saiu correndo. O homem, com um cigarro ainda pendurado nos lábios, murmurou. Jovens, sempre cheio de energia. Olha como esse desgraçado corre. Quando chegou em casa, Fubuki ligou avisando que não poderia comparecer desta vez. Lucian disse que estava tudo bem. Ele também pediu para ela cuidar bem de sua família. Após desligar, ele refletiu sobre um erro. Em algum momento, seus pensamentos haviam se dissolvido. Ele passou a confiar demais em estratégias e cálculos, tentando controlar tudo com intelecto, abandonando seu antigo estilo direto e implacável. As visões do Reino do Sonho o tornaram dependente demais, e ele havia esquecido uma verdade crucial. O efeito borboleta não estava apenas nos outros, afetava ele também. Talvez ser um pouco imprudente não fosse algo ruim. Ele começou a questionar se os futuros mostrados pelo Reino dos Sonhos eram realmente reais. O passado era fixo, imutável, mas o futuro estava sempre mudando. Isso só podia significar uma coisa: as previsões do Reino dos Sonhos eram probabilidades calculadas, possibilidades, e não destinos absolutos. Lucian sempre acreditou que o efeito borboleta não se estenderia 10 mil anos à frente, mas a verdade era mais simples. O Reino dos Sonhos não podia calcular a si mesmo. Por mais forte que alguém seja, ninguém pode erguer a si próprio. Um Deus pode criar um mundo, mas nem mesmo um Deus pode criar outro ser igual a si mesmo. Desde o momento em que encontrou os registros de vida do Reino dos Sonhos, ele acentuou aquilo como um futuro predestinado. Usou o projeto Semente de Fogo para trazer fórmulas poderosas a este mundo, mas notou algo estranho, uma anomalia, uma fórmula de baixo nível que, 10 mil anos no futuro, havia se tornado um suplemento de quinto nível, 1000 vezes mais eficaz. A melhoria vinha da adição de diversas ervas, incluindo a essência da grama de Yanzu. Curioso, ele pediu para Eli pesquisar. Resultados. Era teórica, não existia neste mundo. O que isso significava? Que os componentes da fórmula eram fictícios, imaginários, impossíveis de encontrar neste planeta. Ele deveria ter percebido antes. A implementação prematura dos suplementos alterou o futuro, estendendo linhas do tempo por séculos. E ainda assim, o lugar onde o Reino dos Sonhos estava construído continuava em ruínas. Exatamente como na primeira vez que ele entrou. Ele confiou demais no Reino dos Sonhos e não percebeu
percebeu. Aquele era um futuro além da salvação. O mundo onde o reino dos sonhos existia já estava morto. Então, por que o reino permitiria ele herdasse os poderes dos artistas marciais do futuro? Qual era a verdadeira mensagem? Qual era o verdadeiro propósito? Seria apenas um dispositivo de armazenamento? Um supercomputador capaz de simulações absurdas? E o chamado Projeto Semente de Fogo? Qual era o seu objetivo final? Talvez Lucian fosse apenas uma semente sortuda, criada para acreditar que era a salvação, herdando os legados dos mais fortes. Mas, ao se tornar mais poderoso e olhar para trás, ele percebeu, talvez nunca tinha sido a salvação, e talvez nunca pudesse salvar este mundo. Essa clareza trouxe leveza. Talvez ele não precisasse mais carregar o peso de ser o salvador. Mas, estranhamente, isso não trouxe alegria. Virou-se de costa para Eli e murmurou: "Você pode me dizer a verdade sobre tudo isso?" Eli abaixou o olhar e, pela primeira vez, respondeu: Permissões insuficientes. Você precisa aumentar seu nível de acesso. Lucian se virou surpreso. Era a primeira vez que ela respondia dessa forma. Ele havia tocado da primeira camada do segredo do Reino dos Sonhos, mas abaixo dela havia muito mais. Ele precisaria subir ainda mais no sistema para descobrir a verdade completa. Mesmo assim, essa pequena revelação já aliviou seu coração. As correntes invisíveis que o prendiam estavam mais frouxas e, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve, relaxado, com um sorriso confiante. Sua determinação voltou com força total. Ele estava destinado a se tornar o deus das artes marciais. Como um mero santo marcial poderia matá-lo? Jidao, esse cara vai levar uma surra histórica. Alguns dias depois, a grande competição militar estava prestes a começar. Frota de navio de guerra cortava o oceano. Caças voavam em formação. Entre as ondas gigantes, um jovem surfava ao lado da frota. Para ele, as paredes de água só aumentavam a emoção. Com um giro elegante, ele pousou no convés do navio. Seu nome? Li Yao, o orgulho do Distrito Militar do Sul. No centro de comando, generais e santos marciais de todos os distritos militares ouviam a apresentação dos representantes deste ano. E, à frente da sala, estavam os 5 marechais. Disseram que Li Yao estava em segundo lugar no ranking das estrelas generais, com um poder de combate superior a 25 estrelas. O Marechal do Sul, radiante de orgulho, não conseguia esconder o sorriso ao ouvir tantos elogios direcionados ao seu representante. Enquanto isso, em outro ponto do oceano, um homem alto e imponente soltou de um helicóptero militar armado. Mergulhou direto no mar. Antes mesmo de tocar água, desferiu um soco devastador. Hora de pescar! Rugiu gargalhando. A onda de choque quase virou o navio próximo. A superfície do mar cedeu sob sua força absurda. Instante depois, ele emergiu das águas e pousou no convés, jogando um peixe enorme como se fosse um troféu. Era Gao Tianzong, representante do Distrito Militar do Norte, outro general estelar de elite. Em seguida, veio a representante do Distrito Militar do Oeste, a única mulher entre eles, Yan Fei. Ela deslizava sobre a água, seus movimentos afiados como lâminas cortando as ondas. A multidão explodiu em aplausos. Ela, porém, achou o barulho incômodo. 3 dos 5 generais estelares já estavam presentes. Então, uma explosão de poder surgiu. Ondas se ergueram dezenas de metros no ar. A aura esmagadora deixou até os 3 representantes momentaneamente atônitos. No topo da maior onda estava um homem com longos cabelos brancos, vestindo um sobretudo negro. Ele caminhava sobre a água, revoltada como se fosse chão sólido. Sua presença exalava domínio absoluto. Era Dong Puntian, apelidado de o Imperador Celestial, o número 1 do Distrito Militar Central. Do alto da onda colossal, ele olhou para baixo e murmurou: "Este ano parece mais animado." Sua entrada dramática levou a multidão à loucura. Gritos ecoavam sobre seu nome. Até mesmo na sala de comando, oficiais experientes ficaram surpresos. Boatos diziam que seu poder de combate já havia ultrapassado 40 estrelas, um nível completamente diferente dos demais. Enquanto as discussões tomavam conta da sala, o Marechal Central sorriu modestamente. "Vocês estão exagerando." Então, ele olhou para o Marechal do Leste. Os representantes dos 4 distritos já chegaram. E o do Leste? Cadê? O homem riu. Vai ver que ele tinha chegado faz tempo, só que sem espetáculo. Outro então provocou: O filho ardente do Leste. Hoje veremos se ele é tudo isso mesmo. Mas um completou zumbando. Vai ver, já apareceu, mas era tão insignificante que ninguém notou. O Marechal do Leste ignorou as provocações e perguntou em voz baixa a um subordinado: "Aonde está Lucian?" A resposta veio. Lucian havia chegado dias antes, mas ele não havia saído do quarto. Estava em treinamento
dentro de portas fechadas. Por isso, ninguém o incomodou. O Marechal do Leste assentiu. Deixem-no, não interrompa. Ele não se abalava com provocações. Afinal, os feitos de Lucian, como eliminar os 5 demônios da Sociedade do Demônio Sombrio, já haviam circulado entre altos escalões militares. Comparado ao chamado Imperador, a importância de Lucian estava em outro nível. Fazer uma entrada impressionante seria bom, mas se tornar mais forte era a prioridade maior. De repente, o headset de um funcionário chiou. Ela olhou para o tablet e arregalou os olhos. Lucian havia chegado, mas não sabia explicar. Então, mandou que todos olhassem para o telão. A sala inteira ficou em silêncio. Todos olharam para a tela. E então, os olhos se arregalaram. A primeira coisa que apareceu foi uma cama. Sim, uma cama flutuando lentamente pelo mar. E bem no meio, nosso protagonista, de pijama, dormindo profundamente, completamente despreocupado. Pela expressão tranquila, parecia estar tendo o melhor cochilo da vida. Enquanto o Imperador fazia o oceano se curvar, enquanto os generais exibiam forças, explosões e entradas cinematográficas, Lucian chegou dormindo. Mas é exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. Porque, enquanto eles precisam provar poder, ele simplesmente existe. Enquanto eles competem por estrelinhas e aplausos, ele está lidando com algo muito maior. O futuro, o sistema, a verdade por trás do reino dos sonhos. E agora que ele percebeu que o destino não é absoluto, que o futuro não passa de probabilidade, não existe mais corrente que o prenda. Não existe cálculo que limite suas escolhas. Se antes ele lutava tentando evitar uma morte prevista, agora ele luta porque decidiu vencer. E quando alguém destinado a se tornar o deus marcial decide agir por vontade própria, nem o chamado imperador, nem um santo marcial, nem mesmo o próprio destino consegue pará-lo. A grande competição militar está apenas começando. Mas, mal sabem eles, o verdadeiro monstro ainda nem acordou. E quando Lucian abrir os olhos de verdade, o mundo inteiro vai sentir. Continua no próximo capítulo.